Boa noite, pessoal. Vamos lá então para o nosso vídeo. Esse vídeo tem o propósito de falar um pouquinho da relação do módulo C, que é o módulo de inflação, e relacionado, com o módulo A e o módulo B. Bom, inflação, como eu já disse nos outros vídeos, é um fenômeno de perda do poder de compra, de desvalorização da moeda. E ele é prejudicial do ponto de vista que as pessoas se tornam mais pobres do ponto de vista do poder de compra quando a inflação está acelerada. E o governo tenta gerenciar isso, deixando a inflação no patamar que ele julga como adequado, certo? A inflação, a ocorrência dela é natural de economias em que há crescimento. Então, ela não é um fator por si só negativo. É importante que nós cresçamos, que nossa economia se desenvolva, porque nossa economia fica mais rica quando ela se desenvolve, aumenta o nosso estoque de patrimônio, de riqueza. Só que o crescimento da demanda, lá da renda, pela ótica da demanda agregada, quando a gente vê as variáveis consumo, investimento, gasto do governo, exportações e importações, quando nós temos um aquecimento da demanda agregada, principalmente da absorção, que a gente fala que são os componentes consumo, investimentos e governo, que são aquilo que nós demandamos internamente. Quando isso se aquece num ritmo maior do que o aumento da produção, da oferta de bens, nós temos inflação de demanda, seja por aumento dos salários, seja por aumento dos gastos do governo, seja por incentivos ao investimento, incentivo ao crédito, baixa taxa de juros e a demanda se expande porque o crédito está barato, as pessoas compram mais. E isso pode levar a uma aceleração dos preços da economia, isso é inflação de demanda. Bom, nós vemos então a inter-relação com o módulo A. Como parar esse processo de aceleração da inflação? Nós temos alguns mecanismos, alguns instrumentos de política econômica. Nós vimos no módulo B, política monetária. Quando nós queremos contrair essa demanda agregada, nós queremos reduzir a pressão da demanda sobre a oferta, de modo que os preços se acelerem num ritmo menor, o que nós vamos fazer? O governo vai tentar retirar liquidez, retirar moeda de circulação por política monetária contracionista. Ou seja, no open market, o que ele pode fazer? Ele pode vender títulos, porque quando ele vende títulos, as pessoas pagam com moeda para ele e assim se enxuga a liquidez. Pode aumentar o depósito compulsório, pode aumentar a taxa de redesconto. Então, ele vai lá na reunião do Copom, de 45 dias ela acontece, e o governo vai colocar, por exemplo, uma meta de política, uma meta de Selic, taxa Selic, a taxa base de juros, maior. Por exemplo, estamos a 6,5, essa meta vai para 7, para 8, e assim o governo vai, para chegar nessa meta estipulada de taxa Selic, o governo retira a liquidez, de modo que o novo equilíbrio no mercado monetário, entre oferta e demanda, como o governo vai reduzir a oferta de moeda, o novo equilíbrio surge num ponto onde a taxa de juros ela é maior, certo? Então aí a gente consegue ver uma inter-relação. Bom, isso é para a inflação de demanda. E quando a inflação de oferta, de custos, quando há uma quebra de safra e os preços todos da economia são pressionados, quando há uma seca muito grande por vários anos, de modo que o custo da geração de energia elétrica se torna muito elevado, porque os reservatórios estão muito baixos, o nível dos reservatórios estão baixos. Quando há um choque de petróleo, por exemplo, uma guerra no Oriente Médio, que é o principal polo produtor de petróleo, quando ocorre uma guerra lá e o preço do petróleo vai lá para cima, e aumenta aí 20%, 30%. Todos os custos da economia são atrelados ao petróleo, seja por transporte, seja pelas embalagens, seja pelos componentes. Então isso faz com que o preço das mercadorias se eleve, E aí a política monetária contracionista, que ela combate principalmente excesso de consumo e excesso de investimento, ela talvez não vai ser tão eficiente para a inflação de custos do que seria para a inflação de demanda. Então a gente tem aí uma questão de causalidade diferente, dependendo do tipo de inflação. Quando a inflação é inercial,
pior ainda o problema, né? Geralmente os contratos são indexados à inflação passada, por exemplo, o contrato de aluguel para o ano seguinte ele vai ser reajustado com a inflação do ano anterior. E aí você tem no próximo período pelo menos a reprodução da inflação do período anterior. Só que qualquer choque de demanda e de oferta que houver na economia faz com que o preço se acelere. Então a tendência é que nós tenhamos uma crescente ao longo do tempo dos preços na economia, quando há inflação inercial. E a política monetária contracionista, nesse caso, também não é a melhor a alternativa mais eficaz. Nós no nosso histórico aqui, né, décadas de 80 e 90, nós tivemos um processo inflacionário muito complicado de ser resolvido, e apenas com a introdução do Plano Real, né, com a fixação da paridade R$1 para cada dólar, a conversão da moeda, todos os cruzados novos em real, conjugado com a política monetária contracionista no curto prazo, fiscal também, foi uma conjuntura de coisas para tentar desmontar essa inflação inercial. A inflação de custos, ela leva algum tempo para se dissipar, certo? E o governo ele se depara com um trade-off, com uma necessidade de se fazer escolhas, né? Que é sempre o seguinte: se ele quer reduzir a inflação do nível corrente, que é o nível atual, para aquela que é a meta que foi estabelecida, por exemplo, a inflação está 10% ao ano e a meta é de 4,5% estipulada pelo Banco Central. E o governo quer reduzir isso, ele vai ter que o quê? Aceitar maior desemprego na economia. Porque as políticas que trazem a inflação para de volta à meta, quando a inflação está elevada, elas são políticas que desestimulam o consumo, desestimulam o investimento, portanto vai gerar desemprego e queda da renda. É por essa falta de demanda que o preço vai cair, vai para a meta, certo? Quando o governo quer acelerar o crescimento da economia, uma das formas é o quê? Ele aumentar a liquidez, fazer política monetária expansionista. Só que isso pode ter, se a oferta não reagir no mesmo ritmo, pode ter um impacto de crescimento dos preços num período futuro, certo? Bom, então essa é um trade-off, é uma necessidade de fazer escolha que o governo enfrenta, né? Níveis maiores de taxa de inflação geralmente estão combinados com níveis menores de taxa de juros. Ou seja, a economia está crescendo bastante, gera pressão inflacionária, como a economia está crescendo muito rapidamente, a taxa de desemprego também é baixa. Níveis de inflação baixos, muito baixos, geralmente estão acompanhados de também níveis de desemprego elevados, são períodos de crise da economia, tá bom? Espero ter ajudado, pessoal. Nós tivemos, de 2010 a 2018, muitas mudanças na economia. Atualmente nós estamos com a política monetária expansionista, no governo Temer, né? Quedas da taxa Selic, aí saiu de 14% há pouco mais de um ano, estamos a 6,5%. Para o governo fazer essa redução, ele precisa injetar moeda na economia, só que a nossa taxa de inflação está muito baixa, abaixo de 3%, e a meta é 4,5%. Por que o governo quer elevar um pouco a inflação em relação ao que está atualmente? Porque inflação a 4,5% propicia ao governo um ritmo de crescimento que ele julga adequado. Inflação a 3% quer dizer que a demanda está muito retraída, que as pessoas não querem gastar, as empresas não querem investir, certo? Então o governo está estimulando a economia por uma política monetária expansionista, queda da taxa de juros, né? O que o governo faz também? Recompra títulos do público e envia moeda, diminui depósito compulsório, liberação de crédito, diminui taxa de redesconto, barateia o crédito para os bancos vão emprestar mais dinheiro, certo? Bom, espero ter ajudado, pessoal, me desculpem aí o atraso, a demora em enviar, e boa noite, bom descanso para vocês.